Drone do Meio-Dia Paraná está sobrevoando a Camilo de Leles com Ayrton Senna em Pinhais, onde hoje cedo aconteceu um acidente envolvendo um trem da Rumo, 2 carros, um caminhão e uma moto. Um motociclista morreu nesse acidente. E a Ana Zampieri está nesse local ao vivo, inclusive acompanhando, desde a manhã, todo o passo a passo, trazendo atualizações para a gente. Ana, diante desse acidente gravíssimo, isso acende uma discussão, retomamos uma discussão já muito vivida por moradores da região metropolitana e da capital. Os trens passando na área urbana. É uma discussão que precisa ganhar mais visibilidade. Isso mesmo, Ana Robertson, boa tarde mais uma vez para vocês, a você que nos acompanha. Hoje, durante a manhã, diversos moradores, inclusive, abordaram a nossa equipe para falar dessa questão aqui da sinalização neste cruzamento. É porque o trem cruza justamente esse perímetro urbano e o relato de alguns motoristas é que quando eles param, não se tem uma visão muito ampla de quando o trem está vindo, tem outdoor que fica por ali, é parede, empresa, então eles não têm uma visão muito ampla. E por conta disso, existe essa dificuldade. Nesse momento, nós acompanhamos imagens ao vivo do drone do meio-dia, sobrevoando justamente o espaço em que ocorreu esse acidente. Dessa imagem aérea, a gente tem uma visão mais ampla e consegue entender a quantidade de carga que permanece aqui. As equipes desde cedo estão fazendo a limpeza, o trem já conseguiu seguir viagem, Primeiro ele teve que fazer uma manobra de ré para esperar até mesmo consertarem o trilho para poder seguir o destino. Já saiu aqui do local, o caminhão foi colocado para o lado, as equipes inclusive tentam fazer a retirada desse veículo e a gente vê como que está o trilho, totalmente branco, com o trigo que caiu aqui, que era a carga que esse caminhão carregava. As equipes ainda vão ter muito trabalho pela frente, justamente para retirar esse produto dos trilhos. Nós estávamos por aqui desde cedo, conversamos com algumas pessoas envolvidas nesse acidente e a gente vai acompanhar a partir de agora uma reportagem para entendermos um pouco melhor o que foi esse acidente gravíssimo registrado hoje cedo aqui em Pinhais. Vamos acompanhar. A câmera instalada na frente do trem mostra primeiro alguns carros e depois o caminhão avançando na linha do trem. O acidente é inevitável. Já essa câmera mostra o sinal ficando verde e todos os veículos seguindo, até serem atingidos. De cima, dá para ter uma noção maior do impacto. O caminhão praticamente partido com toda a sua carga espalhada. Um carro para cada lado do trilho e a motocicleta nem pode ser vista. Nela, em que estava o homem que morreu. A passageira foi levada para o hospital. Esse motorista estava no carro vermelho, um dos 5 envolvidos. O nosso campo de visão foi ofuscado, não tinha como ver o trem e infelizmente o trem veio a colidir com o caminhão, consequentemente o caminhão veio a colidir com o nosso veículo. No caso, o caminhão colidiu com o meu veículo. E eu não vi mais nada. Foi aí que apagou tudo, eu não vi mais nada. O acidente aconteceu às 6h30 da manhã desta quinta-feira, no cruzamento da Avenida Camilo de Leles com Ayrton Senna da Silva, em Pinhais. Nós estamos no cruzamento em que o acidente foi registrado. Neste ponto, existe uma sinalização que indica quando um trem está vindo. Quando a locomotiva se aproxima, a cor pisca de um lado para o outro e há um apito sonoro. De acordo com moradores aqui da região, esse som foi ouvido no início da manhã. Nem sempre essa sinalização, apesar de estar lá, está bem posicionada ou bem conservada. Tudo isso está meio abandonado, como que terceirizando integralmente para o condutor do veículo, para o ciclista, o motociclista e o pedestre, que ele fique atento. O que está tudo certo, é o combinado, mas como não tem sido eficiente e acidentes têm acontecido, esses pontos precisam ser revistos. Curitiba é a cidade com mais acidentes ferroviários do país. Essas imagens são de um caso que aconteceu em novembro do ano passado no Cajuru, bairro mais afetado.
Em 2024, foram 29 acidentes na capital. Mas 4 cidades só do Paraná estão entre as 10 com mais acidentes no país: Paranaguá, Ponta Grossa, Apucarana e Pinhais. Os trechos. Meu reinado é o da diversão. E é por isso que eu vim pro Brasil, onde a diversão é a maior de todas as tradições. Prazer, eu sou a BetMGM. BetMGM, vem que tem diversão. De passagem de trilhos de trem em áreas urbanas, e o que eu vou falar é uma tendência mundial, eles tendem a ser desligados, deslocados, quando se trata de trens que transportam cargas. A exceção óbvia, natural e bem-vinda é para trens que transportam pessoas, porque nas áreas urbanizadas é justamente onde a grande quantidade da população mora e ela precisa de transporte. O modal ferroviário é extremamente importante. O Brasil tem uma sobrecarga absurda de transporte de carga em rodovias porque tem poucos trilhos para transportar carga. Mas os trens que transportam carga não precisam necessariamente estar passando no meio das cidades. Grave acidente, nós temos algumas notas. A empresa do caminhão informa que a carreta se encontrava parada, justamente esperando para fazer essa travessia, aguardando a abertura do semáforo. Quando abriu, os demais veículos se deslocaram e a carreta também seguiu quando foi atingida pelo trem. Além disso, a empresa também salienta aqui no local não há como ver direito, não há uma boa visão e que o sinal do cruzamento da via férrea está apagado e também teria aberto para segmento do tráfego. Já a concessionária Rumo lamenta profundamente o acidente, afirma que o maquinista do trem acionou a buzina e os freios de emergência, mas não foi possível evitar o impacto. E também que continua se empenhando na conscientização e prevenção de acidentes. Nesse momento, nós continuamos acompanhando as imagens aéreas aqui do ponto exato do acidente. O cenário já é bem diferente do que acompanhamos logo cedo, mas a carga, o caminhão continuam por aqui. A imagem do caminhão é chocante, né? A gente consegue ver ali que a carreta praticamente partiu no meio com a força dessa batida. Nossas equipes continuam acompanhando essa situação, a investigação da polícia e os desdobramentos desse acidente. Lembrando sempre de uma discussão que agora volta à tona da importância da sinalização nesses trechos, em que trens cruzam o perímetro urbano. Volto com vocês aí do estúdio. De fato, essas imagens impressionam e a gente precisa falar de uma tragédia que as imagens são muito claras, a força da batida, e uma pessoa morreu nessa batida no início da manhã. E olhando essa batida e tudo que acontece, a gente volta a tocar nesse assunto sempre, cada vez que acontece um acidente com um trem, né? Eu confesso que pode até ser ignorância da minha parte, se for, peço desculpas, mas não entra na minha cabeça por que não tem uma cancela. Aquela, a mais simples de todas, vai passar o trem, fecha a cancela, passa o trem, ninguém passa pela linha férrea e aí vai embora. Por que no passado era assim? Tinha cancela em Curitiba, não tem mais. Em vários países da Europa, onde passam trens, tem a cancela. Fecha a cancela, passa o trem e aí segue vida que segue, né? Talvez não seja o mais adequado, mas o mais seguro. A gente tem que se aprofundar nesse tema, né? O especialista que participou da reportagem da Ana, o Celso Mariano, cita a falta de manutenção, a sinalização muitas vezes precária, vandalizada, a iluminação que muitas vezes não funciona, a cancela que parou de ser uma prática aqui na região metropolitana e na capital. Isso precisa ser discutido com especialistas, com os municípios e, de fato, a segurança precisa estar em primeiro lugar. A gente também tem amigos nossos aqui do aplicativo que falam o seguinte, que no Detran, quando a gente faz a nossa carteira de motorista, esse é um assunto que está em pauta, inclusive como a legislação preconiza. As provas do Detran, a primeira habilitação e também quem precisa fazer reciclagem, você tem ali informação de que a passagem em nível, ou seja, a linha férrea é de prioridade sempre do trem. Isso precisa estar muito claro na nossa educação de trânsito e quase não é falado. Você tira a carteira há quantos anos você já tirou a carteira? Nunca fomos para reciclagem, então a gente não participa dessa atualização, dessa conversa, não é discutido publicamente, isso também é muito importante. E o Marcos, que manda para a gente essa mensagem, tem toda a razão quando se fala dessa obrigatoriedade da prova do Detran, que é esquecida a partir do dia seguinte, quando a gente já tem a habilitação, né? É assunto que o Meio-Dia tem o compromisso de informar, de atualizar e de discutir com a sociedade.